vejo como segunda onda é algo que vai atingir todos os segmentos da igreja. Todas as pastorais, os movimentos, toda a estrutura eclesial, entendeu? Não vai ficar só reduzido à renovação carismática católica, que somos nós, a nossa espiritualidade, mas vai atingir toda a igreja. E aí, por que na igreja católica? Porque existe uma profecia da unidade, existe uma profecia da universalidade. Que igreja que é universal? A igreja católica. Tem outros que podem até pegar o nome, mas a igreja que traz essa unidade e que está espalhada por toda a terra, em cada recanto da nossa terra, é a igreja católica. E é essa igreja que o Espírito Santo vai usar para espalhar essa graça. E aí, aqueles que estão fora dela vão voltar, porque haverá um só rebanho, um só pastor no final dos tempos. É verdade. Só dizendo isso, eu me recordo do movimento das novas comunidades, que é um movimento que reúne todas as comunidades que nasceram dessa experiência de Pentecostes, mas não só as comunidades católicas, mas também as comunidades protestantes, evangélicos, né, que vivem essa espiritualidade pentecostal, né? E a gente vive uma verdadeira fraternidade, né, com essas comunidades. É uma experiência muito bonita. Então não se assuste, você que está ouvindo o Padre Roger falar de documentos, da história também, da manifestação do Espírito Santo na igreja protestante, mas a verdade é essa, que no final de tudo haverá um só rebanho e um só pastor, e é nisso que nós acreditamos. Padre, esse livro também traz conteúdo sobre a Beata Helena Guerra. Quem foi a Beata Helena Guerra? Por que o senhor inseriu também um pouco da história dela no livro A Profecia do Avivamento? Quando ela foi beatificada e reconhecida nessa virtude de santidade, ela foi conhecida como a apóstola do Espírito Santo. Ela começou a ser incomodada lá... Isso em que ano? Ano de 1890, nesse finalzinho, ela começou a escrever as cartas para o Papa. Ela é da cidade de Lucca, na Itália, não é? Ela participava de uma congregação, vivia numa congregação que não recebia o nome de Oblatos do Espírito Santo, mas tinha um outro nome. E a partir da experiência que ela começou a ser incomodada por Deus, que Deus queria que os católicos, a partir do Santo Padre, começassem a rezar a oração ao Espírito Santo, fizesse o cenáculo do Espírito Santo. E aí, ela começou a escrever cartas para o Papa, dizendo que existiam muitas novenas na igreja, muita devoção a muitos santos, que é positivo, mas a única novena que Jesus tinha mandado os seus apóstolos fazerem junto com a Virgem Maria, que eram os 9 dias que eles ficaram no cenáculo esperando o Espírito Santo, não era mais feito na igreja. Por quê? Em todo esse período, eu até faço um relato histórico no livro, houve um afastamento da pregação e dessa experiência comunitária com o Espírito Santo, porque a igreja se deteve muito na solidificação da sua doutrina, diante das heresias que foram surgindo e de tantas coisas que a igreja foi vivendo. Então o Espírito Santo, não que ele tenha sido deixado de lado, mas não se falava muito do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. E o que ela, nessas 12 cartas que nós temos acesso, que ela escreveu ao Santo Padre, o que ela pede é que volte a pregação sobre o Espírito Santo. Então, é uma mulher que foi incomodada por Deus e ela conseguiu chegar no coração do Papa com as suas cartas. Foi recebida por ele algumas vezes, né? E a partir dali houve uma reação de Leão XIII, que era o Papa da época. Ele escreveu uma primeira encíclica, ele começou a pedir aos padres para pregarem sobre o Espírito Santo, instituiu o Cenáculo Universal. E a partir daí, a gente vê toda a ação do Espírito Santo na igreja. Ele consagra o século XX ao Espírito Santo. Ele faz essa consagração no ano de 1900, no dia 1º de janeiro de 1967 acontece. Acontece. Mas o interessante, Márcio, que hoje os protestantes na Rua Azusa fez 100 anos do avivamento na Rua Azusa, há uns anos atrás. Eles lançaram um livro muito grosso com a história do pentecostalismo protestante. E nesse livro eles reconhecem que o pentecostalismo protestante começou porque o Papa consagrou o mundo ao Espírito Santo. Olha só. Então, isso aí já é um grande sinal, porque o Papa consagrou o século. Mas por que o Papa consagrou o século? Tem uma história que muita gente não sabe. Um dia, o Papa Leão XIII estava
celebrando a missa no Vaticano, ele sempre presidia uma Eucaristia e participava de outra, como se ele fosse fiel, ajoelhado para comungar. E nessa segunda missa que ele estava participando como fiel, eu não lembro se é a primeira ou se é a segunda, mas a ordem dos fatores não altera o final do produto. Mas ele teve uma visão. E qual era a visão? A mesma realidade que Jó viveu diante de Deus. Satanás se colocava diante de Deus e dizia que o mundo só era fiel a Deus porque o mundo não passava por tribulações. Porque se o mundo passasse por tribulações, o mundo negaria Deus. E Deus, tipo assim, foi uma visão mística. Não quer dizer que isso aconteceu, que é uma visão mística, mas também muito concreta. Porque se a gente for ver o desenrolar da coisa. O que o Papa ali naquela visão entendeu? Jesus perguntou, Deus perguntou para Satanás, quanto tempo você precisa? Ele falou assim, 1 século, na visão que o Papa teve. Aí Deus falou assim, então eu te dou o século 20. E a partir dali o Papa saiu, nós estamos na Quaresma de São Miguel, e ele compôs a oração de São Miguel no escritório dele. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Essa oração que a gente reza. Convocou alguns teólogos e pediu que compusessem um exorcismo de São Miguel. O exorcismo do Papa Leão XIII. Você já viu? Muitos, principalmente nós que comungamos da espiritualidade da renovação, que temos aquele livro Oração de Poder, tem lá a oração do exorcismo do Papa Leão XIII. E a partir dali, a Helena Guerra, incomodada pelo Espírito, começa a provocá-lo. O que o Papa entende? Eu tive essa visão. Vai haver um ataque no século XX da parte do demônio. Então eu vou consagrar o século XX ao Espírito Santo. E o que acontece no século XX? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Socialista, Revolução Sexual. E qual é a resposta do Espírito na igreja? Aí vamos falar de uma igreja que atinge todas as outras, uma ação poderosa do Espírito Santo, tanto nas igrejas protestantes quanto na igreja católica, começando no ano de 67. Então, isso tudo nos demonstra a intimidade que essa mulher tinha com o Espírito Santo, a Beata Helena Guerra, que era uma irmã, e aí o quanto bem ela faz nessa difusão da espiritualidade de Pentecostes, até chegar em cada um de nós essa graça. Então, hoje nós somos convidados a ser, como ela, apóstolos do Espírito Santo. Olha, isso e muito mais você vai encontrar no livro A Profecia do Avivamento, lançamento da editora Canção Nova. A gente fica muito feliz, Padre, de o senhor poder trazer toda esta realidade para nós, que a gente sabe que no livro o senhor vai explicar com mais detalhes. Com né? certeza. Aqui a gente está dando pinceladas. E aí, no livro, eu livro, dou né? a bibliografia, de onde eu tirei isso, não foi da minha cabeça. Né? Então, tem lá a indicação de onde eu consegui essa informação, que saiu numa revista católica, a experiência que o Papa teve. Então, não é coisa que eu inventei e que eu coloquei aí. Graças a Deus. Né? É só você ligar, 0 Operadora 12 386 2600, ou também pelo loja.cançãonova.com, a nossa loja virtual na internet, também pelos nossos evangelizadores, porta a porta, e também, é claro, nas lojas Canção Nova espalhadas em várias cidades do nosso país. Padre, quem quiser convidar o Padre Roger para pregar um retiro sobre a profecia do avivamento, foi na cidade, como é que está a sua agenda, como é que faz para entrar em contato com a agenda do Padre Roger? A agenda para esse ano, a minha agenda já foi feita o ano passado, só estou cumprindo a agenda que já foi feita. Mas a minha agenda eu vou fazer a agenda para 2012 agora em outubro. Então, o e-mail é agendapadres@cançãonova.com. agendapadres@cançãonova.com. Eu falo do fundo do coração. Uma vez eu ouvi o Monsenhor Jonas falando do projeto da Almas, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de pessoas que leiam esse livro, que façam essa experiência. Eu tenho recebido muitos testemunhos. Para mim foi uma surpresa, mas sinceramente. Não é no sentido de, eu quero vender livro. Não, de jeito nenhum. Eu não tenho essa pretensão. Como eu nunca tive pretensão de escrever nenhum livro. O carisma me levou a escrever. E eu escrevi. Se está fazendo um bem, glória a Deus pelo bem que está fazendo. Mas o meu desejo é que mais e mais pessoas façam essa experiência. E os testemunhos que eu tenho recebido são de pessoas que estavam assim, num estado de esfriamento e que ao ler o livro foram motivadas pelo Espírito a retomar a vida
a vida de santidade, a vida de conversão, a vida carismática e começar a orar por esse avivamento mundial. Porque o que eu quero é isso, é uma corrente de oração que atinja muitos lugares, muitos grupos, que nós nos unamos, que eu já estou orando por isso há mais de 10 anos, não é? Mas que você se una a mim nessa oração. Eu fiquei surpreso que nos primeiros 3 dias, praticamente foi a primeira edição, 5.000 livros foram vendidos. Primeiros 3 dias que eu lancei o livro. Agora já está na 4ª ou na 5ª edição. Isso eu não esperava, porque no início eu fui até questionado, se eu quer colocar esse nome, eu entendo até o questionamento na época, mas eu falei, não, é esse mesmo, é o que Deus me inspira, é isso. E a aceitação, a acolhida e os testemunhos têm me feito glorificar muito a Deus e principalmente saber que tem se levantado um povo que vai se colocar na brecha da oração. Por quê? Porque o mundo precisa desse avivamento. Existe alguém na sua casa que está afastado? Existe alguém na sua casa que está na droga, no álcool, no adultério, longe de Deus, que precisa fazer uma experiência, até ateu, sem acreditar em nada? Isso aqui vai ajudar muito. Você a acreditar que Deus pode e também ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Com certeza. Padre, queria pedir para o senhor nos dar a bênção para a gente encerrar claro. Bem o nosso programa. Quero fazer uma proposta que aconteceu com esse livro aqui. Eu acompanho muitos jovens drogados nos presídios e as pessoas, eu já comprei, mas se você tem uma condição de comprar mais livros e doar, para eu doar para essa galera, para esses jovens, para esse povo que precisa também acolher essa profecia e viver essa profecia, faça isso. Compra, liga para o Davi, 0 código da operadora 12 3186 2600 para o call center e faça seu pedido e diga assim, entrega para o Padre Roger, porque eu vou dar direção para esses livros, para chegar nessas pessoas que precisam também receber isso. Mas também, se você não quer mandar para mim, compra e dê de presente. Vai ser um presentaço para quem você ofertar esse livro. Com certeza. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós, a nossa vida, sobre toda essa obra de evangelização que é a Canção Nova. Eu gostei muito daquilo que o Márcio disse no início. Nós não estamos aqui simplesmente para vender livros. Isso aí é só o essencial. É o que o nosso pai fundador desde o início disse, que o material do Davi é um instrumento de evangelização que ele queria que chegasse nos 4 cantos, porque nos dias difíceis nós vamos ter um material que vai nos reanimar para continuarmos firmes na fé. Que essa bênção atinja o Davi da Canção Nova, atinja os escritores, os cantores, aqueles que produzem esse material de evangelização e que no reavivamento do Espírito Santo, cada um de nós experimentemos as graças que Deus tem. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Roger. Obrigado a você que esteve conosco. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.